E aí, pessoas que acreditam nos números da China para a Covid-19, tudo bem com vocês? Hoje saiu uma notícia aí dos números de óbitos da China desde 8 de dezembro, que é quando começou a aliviar ali as regras da Covid-0, até o dia 12 de janeiro de 2023. Isso aí é bom para quem fica dizendo que a China não divulga dados, mas no fim essa mesma galera vai dizer que os dados não são confiáveis. É porque é sempre assim, desde que a Covid começou, desde que eu comecei a fazer vídeo lá em abril de 2020, é sempre a mesma história. A China não divulga dados, a China vai e divulga. Os dados não são confiáveis, sempre assim. Mas vamos lá, a notícia que saiu no South China Morning Post, que é um jornal de Hong Kong. É a primeira vez que a China liberou dados de óbitos desde a mudança abrupta da Covid-0, né? Que isso aconteceu logo depois dos protestos. Eu tenho um vídeo explicando o que ocasionou essa saída da gente aqui da Covid-0, mas em resumo, os protestos foram a gota d'água, mas já tinha passado o congresso do partido, a economia da China não está indo muito bem, vai crescer mais de 4%, mas comparando com os últimos anos é pouco. Então tudo isso junto fez a China sair da Covid-0 de uma vez só. Zhao Yahui, diretor do Centro Nacional da Comissão Nacional de Saúde, que é tipo o Ministério da Saúde deles aqui, disse que instituições médicas tiveram 5.503 mortes relacionadas com falhas respiratórias provocadas por infecção da Covid-19 e outras 54.435 mortes com pessoas infectadas por Covid-19, mas com outras comorbidades, como câncer e doenças cardiovasculares. Porque em abril a China começou a classificar as mortes de Covid e com Covid. Então aqui está 5.500 de Covid, 54.400 com Covid. Mas no fim, talvez essas pessoas com Covid não tivessem morrido se não tivessem pego Covid. Lembrando que os números antes de acabar a Covid-0 eram na casa de 5.000 alguma coisa, próximo de 6.000 para a China continental. A idade média das pessoas que faleceram foi de 80,3 anos e 90% deles eram acima de 65. A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou mês passado que somente pessoas com falha respiratória, com falência respiratória, contariam nos números oficiais de óbitos. Alguns países acusaram a China de falta de transparência, como sempre, né? Com relação aí à última... Eu só estou subindo aqui o vídeo para não tirar a atenção. Com relação à última onda de Covid aqui na China, que a gente viu aí muitos vídeos de casa funerária cheia, de crematórios cheios, hospitais cheios, e inclusive alguns desses países impuseram restrições aos viajantes da China, o que é assim, racismo, xenofobia. Eu peguei Covid na Itália e eu estava positivo lá, eu poderia viajar para onde eu quisesse, não havia limitação nenhuma, eu não precisei informar o governo nada, eu podia ir para onde eu quisesse. Mas se uma pessoa chega da China infectada na Itália, tem que ficar em quarentena. Não me disse a xenofobia, né? Porque se pega Covid na Europa, tá tudo certo. Lembrando que esses números, 59 mil, quase 60 mil, são só registrados em hospitais e clínicas. Não está contando aí quem faleceu em casa, em asilos. Então, a gente ainda não sabe o real número de todas as pessoas que vieram a falecer até agora, que com certeza vai ser bem maior, em virtude de tudo que a gente viu, quem assistiu meus vídeos aí acompanhou. Então, o que a gente agora tem que esperar é o número do excesso de óbitos. A nota do governo, que a Ding postou no Twitter, que está em chinês, eu não sei chinês, eu vou ter que apelar aqui para o meu tradutor, diz o seguinte: na tarde do dia 14 de janeiro, o Conselho de Estado para a Prevenção e de Mecanismos de Controle da Covid fez uma conferência de imprensa com o tema Proteção da Saúde de Populações-Chave, no caso idosos e pessoas com comorbidade, etc. Na conferência de imprensa, Zhao Yahui, diretor da administração médica do Departamento de Comissão de Saúde Nacional, liberou os dados e as análises, né, dizendo que desde o dia 8 de dezembro de 2022 até o dia 12 de janeiro de 2023, um total de 59.938 mortes relacionadas à Covid-19 ocorreram em instituições médicas pelo país todo, e aí incluindo os números que eu já mencionei, dividindo com Covid e de Covid. Fala também da questão da média de idade, diz que 90% dos óbitos são acima de 65 anos e que tem aí
doenças cardiovasculares, etc. Jiao Yahui estressa, né, repete, né, que o inverno é o pico de incidência de doenças respiratórias, e aqui na China, no sudeste para o norte, tem um inverno muito rigoroso, de -10 até -30, que agrava, né, as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares entre a população mais idosa, que compõem aí fatores para agravar a situação do coronavírus. Como resultado, um grande número de idosos vieram a falecer dessas doenças, o que sugere, meu Deus, misturando português com inglês, o que indica que eles têm que prestar mais atenção nessa população mais idosa, que não é novidade para ninguém, né? Essa doença já está matando gente aí faz 3 anos. O próximo passo, eles vão continuar atualizando os dados e informando de acordo com a gestão de doença classe B, que é o que a Covid é hoje aqui na China, que é uma doença infecciosa. Essa é a declaração do governo, que essa está aqui na tela em chinês. Eu não leio chinês, por isso que eu estava lendo aqui a tradução em inglês. Agora, como eu falei, a gente esperar o número de excesso de óbitos para saber o número real de pessoas que faleceram, e isso deve sair logo, porque ao contrário do que a mídia internacional fala e alguns governos, Estados Unidos, a China sempre divulga dado, sempre. Lembrando que toda a história dos uigures vem de dados oficiais do governo chinês. Então, né, essa galera que diz que China não divulga dados não são confiáveis, usa os dados do governo chinês para acusar a China de coisa. Então, agora a gente tem que esperar, mas já é 10 vezes maior o número de óbitos do que a gente tinha aí até o mês passado.